Olá, muito boa noite para você. Em meio a toda a discussão sobre ajuste fiscal e cortes em programas do governo para permitir o recuo da inflação e a retomada do crescimento, uma série de medidas vem chamando a atenção, sobretudo quando o assunto é a rotina do trabalhador e a geração de empregos. Desta vez, a polêmica está no debate sobre a proposta de revisão das regras da aposentadoria. Criado em 1999, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, o fator previdenciário, que ainda hoje é utilizado para a definição de benefícios e pensões, surgiu como alternativa para desestimular aposentadorias precoces e permitir também a redução dos gastos públicos no setor. O fato é que quase 2 décadas se passaram, a população brasileira está vivendo mais e a perspectiva é de que, se já não havia recursos para pagar essa conta, eles, definitivamente, pelas circunstâncias, não virão esses recursos. Recentemente, a proposta de alteração nas regras da aposentadoria foi aprovada na Câmara dos Deputados. Com isso, uma nova fórmula foi estabelecida e não apenas o tempo de contribuição passa a valer para a base de cálculo. A idade dos trabalhadores também vale e aí tudo pode mudar, principalmente para quem estava ou está às vésperas de pendurar as chuteiras. O rápido envelhecimento da população traz à tona questões importantes e eu convido você a participar com a gente a partir de agora no Sala Debate. Para essa conversa, trouxemos o Dailson Portanova, ele que é advogado e diretor parlamentar do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Conosco também o Roberto de Carvalho Santos, ele que é advogado e presidente do Instituto de Estudos Previdenciários. E você de casa é sempre o nosso convidado. Aproveite este momento para tirar dúvidas, perguntar, enviar seus comentários sobre aposentadoria, sobre direito previdenciário. Acesse aí twitter.com, nosso perfil é o @canalfutura. Acesse também a nossa página no Facebook, facebook.com/canalfuturooficial. Está aí a nossa página para você colocar mais informações, procurar o post do programa e colocar os seus comentários. Muito boa noite, Dyson, tudo bem? Tudo bem, Brito? Boa noite, Roberto. Boa noite aos telespectadores e quem nos vê na internet, mundo afora, com o Canal Futura. Primeiramente, eu quero agradecer o espaço, parabenizar o programa pela pauta, porque previdência é sempre deixada de lado muitas vezes. E acho que é importante que a gente faça esse debate, até porque o direito previdenciário, muitas vezes, ele é maltratado na sociedade, né? A falta de educação previdenciária, o conhecimento das normas, o conhecimento e a importância que estabelece o direito previdenciário, como diria William Beveridge, né? Que é do berço além túmulo, ou seja, se protege a mãe quando nasce o filho, né? Com o salário maternidade e a pensão por morte, né? Então, há um envolvimento muito grande da sociedade e, infelizmente, a sociedade não se preocupa com esse direito. E, Brito, nós vemos esse debate sendo trazido agora no Congresso Nacional e, em regra, o trabalhador, o cidadão, né, nós que muitas vezes estamos desinformados do direito, nos preocupamos com a aposentadoria no dia anterior de fazer o requerimento, quando nós deveríamos nos preocupar no primeiro dia de trabalho. E isso é fundamental. Sem educação previdenciária e sem se preparar para um futuro melhor, a tendência é que a gente veja conflitos como esse, né? Reformas tão agudas quanto esta, e dificilmente se transponha isso, porque a falta de organização sobre o tema deixa a margem do social. Roberto, boa noite, tudo bem? Boa noite, agradeço também o convite. Boa noite, Dyson. Boa noite, telespectadores. Para mim é um prazer, o Instituto de Estudos Previdenciários, participar desse tipo de debate. Eu acho que o Dyson falou muito bem sobre a falta de educação previdenciária ou de cultura previdenciária que, infelizmente, nós temos. E esse tipo de debate só ajuda a enriquecer, a melhorar a nossa cultura previdenciária, que não é só para os aposentados. Geralmente, só o aposentado que se interessa pela temática previdenciária. Isso deve permear toda a sociedade brasileira, os trabalhadores. Então, esse tipo de programa, vocês estão de parabéns, só vem a agregar valor na discussão. Vamos lá, vamos rodar a primeira reportagem de hoje para aproximar esse tema de você que está conferindo o programa pela TV ou pela internet. A nova fórmula para cálculo das aposentadorias, aprovada pela Câmara dos Deputados, garante benefício integral, sem a incidência do fator previdenciário, se a soma da idade e de tempo de contribuição der 85 para a mulher ou 95 para o homem. Para ter o benefício sem o corte previsto pelo fator, no entanto, grande parte dos segurados da Previdência terá que trabalhar mais que o necessário para se aposentar. Para isso, o novo sistema ainda precisa ser aprovado pelo Senado e sancionado pela presidente Dilma Rousseff.
Apesar da criação da nova regra, o atual sistema de cálculo com o fator previdenciário continua a valer e se torna facultativo, ou seja, o segurado pode escolher se aposentar pelas regras atuais ou com a nova fórmula. Segundo o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, se a nova regra for aprovada, muitos trabalhadores terão a possibilidade de conseguir aposentadoria integral com menor tempo de contribuição. No caso de um homem com 35 anos de contribuição e 60 anos de idade, o achatamento em torno de 30% do benefício com o fator, como acontece hoje, não irá existir. O mesmo valerá para uma mulher com 30 anos de contribuição e 55 anos de idade. Tanto faz a quantidade de anos. O importante é ter a soma. Essas alterações se aplicariam somente para as novas aposentadorias. Vamos lá, aproveite aí, acesse facebook.com, mande a sua pergunta, seu comentário, que nós tentaremos trazer o serviço para você. Dyson, era o momento de se rever essa questão? A gente sabe que o Brasil está aí com um histórico relacionado ao fator previdenciário. Há muito tempo, o Fernando Henrique Cardoso criou o fator para poder justamente prever as possibilidades de aposentadoria precoce, reduzir gastos, e a roda foi girando da economia, o trabalhador brasileiro foi tendo outras mudanças no mercado, o brasileiro está vivendo mais, né, coisas que já aconteceram em outros países estão acontecendo aqui, o rombo da Previdência. E aí? Bom, Brito, eu acho que é importante a gente deixar bem claro o tamanho do que é a Previdência, né? Nós estamos falando de fator previdenciário que incide especificamente ou obrigatoriamente em um único benefício da Previdência, tá? Que é a aposentadoria por tempo de contribuição. Os outros benefícios, ela é aplicada facultativamente na aposentadoria por idade e na aposentadoria especial, nas aposentadorias por invalidez, pensões, etc. Não incide. Então, o que foi construído quando o governo Fernando Henrique, né, e a fórmula foi de muita inteligência do ponto de vista previdenciário, óbvio que as críticas emergiram em decorrência desse achatamento e da prospecção do aumento da vida do trabalhador e, consequentemente, para o trabalhador chegar a um patamar médio do que se chama fator neutro, ou seja, 100% da aposentadoria ou aposentadoria integral, como mostrava a reportagem, ele teria que trabalhar muito mais à medida do tempo e isso se sentiu drasticamente em 2003, quando o censo foi fechado no Brasil. E houve um acréscimo da expectativa de sobrevida que representou no cálculo do fator previdenciário uma redução de 12,5%. Ou seja, quem se aposentou em 2002 poderia chegar a um patamar de 80%, quem se aposentou em 2003 caiu para 68%. Então, ali, uma queda substancial, né? Isso, mas ali é que se começou a discutir o fator previdenciário e o quanto drástico ele seria. E esse sentimento de drasticidade aconteceu no seu ápice há 4, 6 anos atrás, quando foi aprovado no Senado Federal a derrubada do fator previdenciário vetado pelo governo Lula, pelo presidente Lula. Então, esse momento histórico, ele é de importância a ser elaborada. Por quê? Porque nós tivemos 2 anos ou 3 de queda de arrecadação por uma atitude governamental. Ou seja, nós estamos querendo recuperar o custo governamental, o custo de contribuições, e se reduziu nesses últimos 2, 3 anos exatamente as contribuições sociais. Mas você, nesse sentido, ela não é favorável a essa mudança agora? Não, não é que não seja favorável, ela tinha que ter vindo muito antes. Tinha que ter vindo antes. Só que houve uma desorganização, um desajuste nas relações de contemplação com o próprio fator que se retrocedeu à regra anterior. E você, Roberto, você concorda com a nova regra? Era o momento de se fazer isso ou não? Eu acho que a grande mudança que veio em 99 foi a mudança da média curta para a média longa. Antes você tinha até 29 de novembro de 99 uma média de aposentadoria que era feita com base nos últimos 36 salários de contribuição. Hoje você pega os salários que vêm desde julho de 1994 e descarta 20% dos menores salários de contribuição. Isso é mais do que justo, porque vai aproximar não só o valor da aposentadoria por tempo, mas por invalidez, auxílio-doença, enfim, todos os benefícios do que você recolheu pelo menos 80% da sua vida contributiva. Com relação ao fator previdenciário, eu sou contra, sempre fui. Pelo simples motivo, porque o brasileiro, ele não entende o fator previdenciário. É uma forma ininteligível. E essa fórmula vai mudando a cada ano, porque a gente não sabe a questão da expectativa de sobrevida. O INSS não está paramentado para fornecer essa informação, se vale a pena o segurado aposentar naquele momento ou não. Então, a grande realidade, nesses 15 anos que o fator previdenciário existiu, o brasileiro continua aposentando na faixa de 53 anos.
Ou seja, o fator não prorrogou o ato de aposentadoria. Porque é ininteligível, ninguém consegue entender, a não ser os especialistas, o que é o fator previdenciário. Eu vou pedir para a gente colocar na tela aí, quando for possível, para a equipe de estúdio botar na tela a nossa arte, para a gente poder explicar justamente algumas questões relacionadas diretamente ao fator previdenciário. Até porque a expectativa de vida do brasileiro hoje já gira na casa dos 75 anos e isso traz também uma dificuldade no entendimento dessa conta. Olha lá, o fator foi criado em 1999, a fórmula, como o Roberto falou, leva em consideração a idade, o tempo de contribuição e essa expectativa de vida, né, que é talvez a informação mais abstrata nesse sentido. Homens precisam contribuir por 35 anos, mulheres por 30 anos. Vamos virar a página aí. O que é pró-fator previdenciário, né? A gente tem a economia de recursos da Previdência, trabalhadores permanecem mais tempo no mercado de trabalho, pelo menos em teoria, né? Diferentemente do que o Roberto está trazendo aqui como provocação. Um fator contra, né? Prejudica quem começa a trabalhar muito cedo e tem ali um valor do benefício normalmente menor do que aquele padrão que ele tinha ao longo da vida. Agora, na próxima página, a gente vai ver o que está sendo proposto, né? A fórmula 85-95. Ela substituiria o fator previdenciário, vocês podem até daqui a pouco explicar mais ou menos como é que isso aconteceria, e a conta passa a ser representada pela soma da idade com o tempo de contribuição, ou seja, para homens, o tempo de contribuição mais a idade deve somar 95, e para mulheres, 85. Um exemplo claro, se o homem tiver ali 60 anos, ele tem que ter contribuído por 35 anos. E por fim, o que seria a favor da fórmula, né? Beneficia trabalhadores que começam a trabalhar cedo, né, diferentemente do fator previdenciário, e desestimula a saída precoce do mercado. No intuito do que o Roberto falou, tenta fazer com que eles permaneçam além dos 50 anos, 53, 54 anos no mercado. O que é contra? Não vai se economizar tanto recurso. Nesse sentido, é custosa essa operação e também traz o desafio do trabalhador precisar trabalhar um pouco mais do que ele havia planejado. Lembrando a todos que o teto é aí de R$ 4.663,75. Não dá para imaginar também que a Previdência vai resolver todas as questões de um cidadão ao longo da vida. Dyson, o que você pode corrigir dessas informações e trazer aí de mais detalhes? Eu quero até fazer um gancho, assim, a gente viu aqui que a gente está fazendo ajuste fiscal, né? Eu fiz a questão e o Roberto trouxe muito bem esse equilíbrio que se busca nesta fórmula e veja a contradição. A fórmula do fator previdenciário no governo Lula, os 8 anos de governo Lula, ela economizou 10 bilhões de reais. A desoneração dos últimos 3 anos de contribuição social foram mais de 200 bilhões. O custo social foi muito maior do que o fator previdenciário. Mas é uma comparação legítima? Legítima, dá para se comparar claro, uma coisa com a outra? Porque se desonerou contribuições sociais e amanhã vão dizer assim, ó, vai ter déficit na Previdência, tem déficit na Seguridade Social. De onde é que surge a desoneração das contribuições sociais? Ou seja, foi a Seguridade Social, a partir das suas contribuições, é que financiaram o crescimento, a estabilidade econômica. Agora o custo está sendo pago pelo trabalhador. Ô Brito, nós temos estatística do próprio Ministério da Previdência Social que comprova que a Previdência, no ano de 2014, ela foi superavitária em 25 bilhões de reais. 25 bilhões. O fator previdenciário, segundo estatísticas aí controversas, desde a sua criação, teria economizado 55 bilhões. Tem uns que falam que é 10, outros falam que é 15, ainda não há um número fechado. Imaginemos a seguinte situação: a desoneração da folha pontual que foi feita no governo Dilma ano passado gerou um decréscimo de arrecadação de 25 bilhões. Ou seja, se nós partirmos da estatística mais generosa, vamos dizer assim, de que o fator economizou 55 bilhões de reais, em apenas 2 anos, você deixou de arrecadar tudo que o fator proporcionou de economia. O grande problema da Previdência, que veio com a Constituição Federal de 88, é que se incluiu no bojo da Previdência benefícios não contributivos. Hoje nós temos, de fato, um gasto de 85 bilhões de reais para os trabalhadores rurais. A arrecadação no meio rural não chega nem a 1 bilhão de reais. Então, esse superávit que nós temos na Previdência dita urbana é que gera esse déficit de 50 bilhões. Mas nós não poderíamos colocar na conta da Previdência benefícios que não são contributivos. Todo trabalhador rural, quando chega aos 55 anos, mulheres 60 anos, homem, se ele for aquele de regime de economia familiar, ele tem direito de se aposentar mesmo que não tenha recolhido R$1 para a Previdência Social. Aí que está o rombo. Como é que ficaria a situação dele com a mudança da nova regra? Ele não vai ser atingido, que ele ganha um salário mínimo.
Mas o grande problema são os trabalhadores urbanos, que recolhem contribuições à vida laboral dela em cima de, por exemplo, hoje uma pessoa que aposenta com 53 anos de idade, o fator retira pelo menos 35% do valor da aposentadoria, para a mulher 40%, que a mulher é mais penalizada no fator. A renda dela pode cair quase que pela metade no momento onde justamente algumas despesas se multiplicam na casa. Exatamente, e a pessoa, ela quer aposentar no primeiro momento. Ela tendo os 35 anos de contribuição, ela aposenta. Mesmo o fator tirando 40%, elas não têm confiança, elas não compreendem o que é o fator previdenciário. Na medida que você cria uma fórmula mais inteligível, você completando 85 e 95, muitas pessoas vão postergar o ato de aposentação. Essa é a pergunta aqui do Natan Martins. Obrigado, Natan. Você de casa, aproveite o momento, mande sua pergunta sobre previdência, sobre aposentadoria. O segurado homem que tenha pelo menos 60 anos, mas que ao somar o tempo de contribuição e a idade, atingindo com essa nova fórmula 95, terá direito a se aposentar, por exemplo, homem com 57 anos de idade e 38 de contribuição. Bom, eu acho interessante a pergunta dele. Mas primeiro, vamos por partes aqui, né? Eu acho que nós temos que entender o momento dessa nossa briga, né? Só para a gente não deixar de dar uma resposta para mas até para chegar nele. Se mantivermos o sistema como está, é Natan, né? Natan. O Natan, com 38 de contribuição, 57 de idade, não se aposenta com 100%. Ele não se aposentaria com o valor integral. Isso, hoje, como a regra está hoje, certo? Bom, então para o Natan, nós temos a seguinte circunstância. Não é necessariamente a imposição da idade de 60 anos. A fórmula tem que atingir os 95. Mas ele hoje poderia se aposentar com 54 e com 35 de contribuição. Sim, mas aí ele não se aposenta com 100%. Certo? Vai aplicar o fator 35 de contribuição e 54, deve dar algo próximo a 70%. Ou seja, uma redução de 30%. E com 57 anos e 38 de contribuição? Em tese, se aprovada a lei, ele vai sair com 100%. Tá aí, Natan, dica para você, acompanhe a discussão, mais informações. Se não aprovada a lei, ele vai sair com 70%, 75%. Então veja como é importante, e até por isso que eu quis fazer aquele momento histórico do governo Lula, por isso que é importante a aprovação desta norma. E a pergunta, Dyson, entre os 3 anos que separam 54 anos dos 57, se ele quiser trabalhar 1 ano e 2 meses e falar que quer se aposentar, como é que é esse cálculo entre os 70% e os 100%? Dá para se explicar isso para o Natan? Dá, vamos lembrar a tua fórmula lá. Né? Vamos lá, vamos colocar na tela aí de novo. Primeiro, o Roberto foi muito feliz em demonstrar... A arte do fator previdenciário e a arte do 85-95. Vamos lá. Ele foi muito feliz em demonstrar que o cálculo não é mais os últimos 3 anos. Tem muito trabalhador ainda que acha, eu vou trabalhar agora os últimos 3 anos no teto e vou me aposentar. Não é assim, né? Segundo aspecto, quando a gente vai ver... Tá lá o fator previdenciário, isso é hoje, né? Vamos avançar para a fórmula nova, não é isso? Olha, mas vamos lá. É bem simplificado, né? Não, mas aqui ali é muito mais complexo. O detalhe do jogo aqui na fórmula 95-85 é que isto estabelece um patamar de 100% para o benefício. Ou seja, a minha vida inteira eu trabalhei ganhando R$1.000, a minha média deu R$1.000, eu vou me aposentar com R$1.000. Se nós mantivermos a regra como está, não atingir, não tem mais fórmula 95-85. Se eu ficar com a média de R$1.000, eu vou ter que trabalhar 65 anos e 38, 39 de trabalho para chegar a 100%. Então, a vantagem da nova regra é essa. Outro aspecto, né? Se eu trabalhei a minha vida inteira recebendo no teto, de 94 para cá, é bom que o trabalhador saiba que ele não vai ficar no teto. A média vai dar R$4.300, R$4.400. Então já sai perdendo na média. É o teto aí, que fique claro, é de R$4.600 e alguns outros reais aí. Então, todos esses elementos a gente tem que ter compreensão, e aí o meu companheiro Roberto foi muito feliz em dizer, é difícil de entender a fórmula, né? Sim, não é só a fórmula em si, é a média. Aí, ó, 4.663,75, R$4.663,75. Você não atinge isso hoje. Não atinge. Então, existia também, além do debate da fórmula 95-85, que poderia ter sido aprovado em 2009, né? Que até o deputado Pepe Vargas, foi ministro das Relações Institucionais, tinha levado essa proposta às centrais sindicais e disseram, não, nós queremos a regra anterior, a média dos 36 meses, 100% da aposentadoria. Bom, aí perdeu tudo, né? Deixa eu trazer uma nova convidada aqui para o nosso debate, Roberto e Dyson, a Tônia Galetti, ela que vai conversar com a gente pela internet, diretamente de São Paulo. A Tônia, que é coordenadora do Departamento Jurídico do Sindicato Nacional dos Aposentados e também professora de Direito Previdenciário. Eu acho que a conexão já está estabilizada. Tônia, muito boa noite, tudo bem?
Boa noite, tudo bem? É um prazer falar com vocês. Prazer é nosso, muito obrigado pela sua disponibilidade na noite de hoje. Tônia, como é que você está enxergando aí essa nova fase da discussão sobre o fator previdenciário, a Fórmula 85-95? É o momento de se discutir isso no Brasil ou poderia haver alternativas? Olha, eu acredito seriamente que já passamos do momento de uma discussão em que o fator previdenciário deixa de ser uma faca no pescoço do trabalhador. Inúmeros processos que nós analisamos, a gente verifica uma perda de até 47% no valor do benefício. E isso nós não podemos, a pretexto de manter as contas estáveis, fazer com que o fator previdenciário retire do trabalhador um valor que ele contribuiu a vida toda. Então, como é que você avalia esse momento? Porque esse argumento que você utilizou agora, de manter as contas estáveis, né, é um argumento que o governo está utilizando. A gente está passando por um ano de ajuste fiscal, corte em todos os ministérios, recuo de investimentos, a previsão do PIB negativa. Qual a mágica que se poderia fazer? Claro que essa discussão já passou do momento de existir, né, como você muito bem pontuou. Mas qual a providência que poderia ser feita que não fosse com um ajuste como esse? Pois é, eu acredito seriamente que a proposta do fator 85-95, ele seja um ponto bastante positivo para o trabalhador e para a Previdência Social. Por quê? Para o trabalhador, passa a haver uma esperança de conseguir 100% de uma aposentadoria para a qual ele trabalhou sua vida inteira. Mas essa, Tônia, me permita só uma reflexão. A gente sempre, quando procura um debate sobre Previdência, alguns especialistas, alguns críticos condenavam a necessidade de que a Previdência teria que resolver essa questão no final da jornada de trabalho, ao longo de 35 anos, que as pessoas deveriam entender que a Previdência seria um complemento daquela renda, mas não depender disso. É passível de se mudar da água para o vinho e permitir que, claro, respeitando-se o teto da contribuição, poder ter uma perspectiva mais sólida? Pois eu queria entender um pouco esse pensamento desses técnicos, né, desses especialistas que você citou, porque a ideia, quando a gente volta para a ideia do que é seguridade social, a gente remonta a 1941, quando William Beveridge, na Inglaterra, fez um estudo e publicou um plano chamado Plano Beveridge, em que a aposentadoria não era um complemento, e sim substituição da renda do trabalhador. Então, essa ideia é a ideia que permeia toda a seguridade social no mundo ocidental. Então, se eles estão mudando de panorama, de visão, era preciso avisar os pobres mortais. Mesmo que tardiamente, né? Exatamente, antes tarde do que nunca. Né? Temos aqui algumas perguntas, eu vou pedir para você continuar na linha com a gente, Tônia, que eu vou só trazer algumas perguntas aqui do Facebook para os nossos convidados e também estendê-lo a você. O Marcos Meira Soares pergunta aqui, Dayson e Roberto, como fica a situação dos professores, por exemplo, com a nova regra? Alguma orientação para esta categoria? O professor, ele tem direito de se aposentar com 30 anos de contribuição homem e 25 mulher, desde que seja professor do ensino infantil, fundamental e ensino médio. Vamos professor, lá, repita, por favor. 30 anos de contribuição e 25 anos, 30 anos para o homem e 25 anos de contribuição para a mulher. Desde que seja professor... ensino médio, infantil e fundamental. Professor universitário está de fora. Ok. E na Fórmula 95 e 85, ele vai ter um acréscimo de mais 5 anos no tempo de contribuição. Então, ele vai estar sujeito ao fator previdenciário, porque muitos professores acham que a aposentadoria deles é especial, que é aquela aposentadoria de quem trabalha em área insalubre. Não é. É uma aposentadoria por tempo de contribuição, tem fator. O professor ele é o mais penalizado com fator. Mas ele pode optar? Ele vai poder optar, ele vai poder chegar até os 95 com esse acréscimo de mais 5 anos, ou 85 para a mulher, ou se sujeitar ao fator previdenciário. Okay. Então, isso se ele não começou a trabalhar muito cedo. Isso se aprovada essa regra. Se ele começou a trabalhar muito cedo, ele não faz essa soma acontecer. 95. Não faz, ele vai ter que continuar contribuindo. Bastante. É preciso sempre avaliar o que acontece. A gente tem que fazer um planejamento do que ele vai deixar de ganhar e até que ponto vai valer a pena essa lacuna, ele continuar contribuindo para o sistema e não se aposentar. Se ele recuperar essa contribuição quando ele tiver com 90 anos,
de idade, obviamente não vai valer a pena adiar tanta aposentadoria aí. Então esse é um planejamento que os professores e todo o trabalhador vai ter que fazer e continuar contribuindo ou não. Mais uma pergunta aqui da Bia, ela é professora da rede pública, tem 41 anos, obrigado Bia pela sua participação. A Bia tem 41 anos e 17 anos de trabalho. Algo mudará em relação à aposentadoria dos professores, já que mulheres devem ter 25 anos de contribuição e 50 de idade? Acho que o Roberto respondeu essa questão. 50 anos de idade só do regime próprio de previdência social, servidores públicos. Para o regime geral, basta você ter 25 anos de contribuição mulher e 30 homem. Para o regime próprio, que são dos servidores públicos efetivos, você tem que ter 25 mais 30 e 30 mais 55 no caso do homem. Mas nós não estamos falando aqui de regime próprio, nós estamos falando do regime geral, que é gerido pelo INSS. Deixa eu só botar uma palhinha aqui, né? Porque eu me lembro que no debate... Olha, agora as perguntas surgiram. Tá? Adianta vocês para a gente poder trazer aqui mais perguntas, mas diga, Dai. Se eu me lembro, o deputado Arnaldo Faria de Sá faz uma redução da idade, né, no fator, e estabelece o fator neto para o professor com 5 anos a menos. Né? Então seria para o professor, a fórmula seria... 80, 90. Isso. Então também isso é importante de se dizer. Tem um acréscimo de mais 5 anos. Que na verdade ele teria o fator neutro também, um fator de 100%. Tônia, alguma perspectiva sua para onde essa discussão vai ser levada nos próximos dias, não? Olha, nós que trabalhamos com o previdenciário estamos num verdadeiro dilema, porque eu realmente acredito que haverá o veto em relação a essa proposta do fator 85-95, conhecendo o histórico da nossa atual presidente. Vamos aí tentando manter a comunicação com a Tônia, a conexão de internet. Agora sim, continuamos. Vou pedir para você retomar sua linha de raciocínio, Tônia, que a conexão de internet ela foi bloqueada por um momento. Se você puder retomar sua linha de raciocínio, só voltar a sua frase, por favor. Claro. Então, o que eu havia dito é que eu acredito que vai haver o veto da nossa presidente em relação ao fator 85-95, sob o pretexto, mais uma vez, de que não é o suficiente para conter os gastos da Previdência Social. Então, eu acredito que essa conversa, embora seja produtiva e interessante, vai fazer com que criemos mais uma vez uma esperança desesperançosa, porque ela não vai se formalizar. Bom, como diria alguém, né, a minha mãe, a ver, vamos aguardar e a gente volta a conversar numa próxima oportunidade. Tônia, obrigado pela participação, pela sua conversa aqui no nosso programa. A gente conta com você numa outra oportunidade, tá bom? Claro, obrigado, um grande prazer. Até logo. Olha, tem muitas perguntas chegando aqui pelo Facebook. A gente tem perguntas do Amilze, do Marcos, do Michel, da Marta, do Valdionor. Já a gente vai trazer as perguntas no início do segundo bloco. O Sala Debate vai fazer um breve intervalo agora. Você que está aí procurando informações sobre a sua aposentadoria, está às vésperas de pendurar as chuteiras, aproveite o programa para tirar muitas das suas dúvidas. O Sala Debate volta daqui a pouco. Até já. Muito bem, estamos de volta com o Sala Debate, esta noite debatendo o fator previdenciário, a Fórmula 85-95, em bom português, as novas regras sobre a aposentadoria. Você que está aí às vésperas de se aposentar, aproveite o programa, acesse o twitter.com, acesse o facebook.com, procure pelo nosso post e deixe seu comentário, sua pergunta, sua dúvida para os nossos convidados. Estamos aqui no estúdio com Daisson Portanova, ele que é advogado e diretor parlamentar do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Conosco também o Roberto de Carvalho Santos, advogado e presidente do Instituto de Estudos Previdenciários. Neste bloco, vamos ter mais convidados, vamos falar com a Adriane Bramante, ela que vai conversar com a gente direto de Santo André, em São Paulo, para a nossa equipe, está aí já no vídeo para a gente, daqui a pouquinho colocar a imagem dela aí para participar. Mas antes disso tudo, vou chamar a enquete popular. A nossa equipe foi às ruas e ouviu um pouquinho da participação do público do Rio de Janeiro sobre o entendimento e a opinião sobre a aposentadoria. Vamos rodar. A Câmara agora aprovou a nova fórmula de cálculo das aposentadorias. O senhor acha que vai ser bom para o aposentado? Não. Por quê? Porque a gente tem um problema sério com a Previdência, né? Vai ser bom para o governo, né? Agora, para o aposentado não vai ser bom.
débitos. Que problema que tem com a aposentadoria? O déficit? Dinheiro, débito, exatamente. O buraco na Previdência é muito grande, entendeu? Então vai ser muito bom para o governo que está aí. Eles disseram que não é mexer, né? A Câmara aprovou nova fórmula de cálculo das aposentadorias. Você acha que isso vai ser bom ou ruim para os aposentados? Depende, né? Eu não sei do que se trata, mas se for para beneficiar o aposentado, eu acho que tudo é válido. A mudança no cálculo da fórmula da aposentadoria, o senhor acha que vai ser mais vantajoso ou não? Não, eu acho que não. Eu tenho certeza que não. Porque não faz nada para melhorar para a gente, só para prejudicar. O que você acha dessa mudança aí da aposentadoria, do cálculo para aposentadoria? Você acha que vai ser vantajoso? Para algumas pessoas, sim. Eu não vejo muita diferença. Eu acho que se eu tenho a opção de escolher, é bom. Acho que tudo que for para melhoria é válido, né? Você disse que o temor é daqui a uns anos acabarem com a aposentadoria, é isso? Isso é o temor já vem bastante tempo. E agora mais do que nunca. Eu não contribuo. Eu conheço muita gente que também faz isso, prefere fazer uma previdência ou uma outra coisa. Vamos ver. Se realmente acontecer, se você tem a opção de escolher, tá bom. A Câmara aprovou a nova fórmula para cálculo de aposentadorias. A senhora acha que vai ser vantajoso? Bom, pelo que eu entendi, se as pessoas puderem contribuir um pouquinho mais, obviamente será vantajoso para eles recolherem para que isso seja aumentado. Agora, é o tal negócio, é uma faca de dois gumes, né? A pessoa contribui para ganhar um pouquinho mais ou se aposenta do jeito que tem que se aposentar, com a idade mesmo, independentemente do que foi aprovado pela Câmara. E tá aí o brasileiro à mercê da faca de dois gumes, Roberto e Dyson. A gente viu aí algumas contribuições, pessoas dizendo que, olha, eu não contribuo, pessoas dizendo que será que a aposentadoria vai acabar. São perspectivas razoáveis ou não? Brito, vou ousar aqui dizer assim, eu fiquei assustado quando ela disse eu não contribuo, né? Até porque foi uma... Depende muito da classe social também, né? Mas ela é uma profissional, ela atua, a gente vê que ela é uma pessoa esclarecida, inclusive, isso. E aí a gente fica pensando assim, bom, eu não contribuo, quando é que ela vai... Imagina se ela atravessa a rua e é atropelada por um ônibus e fica tetraplégica, o que vai acontecer com ela? Vou bater aqui na madeira por ela, tá? Faça. O trabalhador brasileiro também tem que fazer... Então, a Previdência a gente tem que também elogiar, porque a gente está aqui fazendo uma crítica, né? Mas nós temos que pensar que o sistema de proteção previdenciária do Brasil, ele representa aí 10, 11 benefícios de proteção social, né? Nós estamos falando de um deles, que é a aposentadoria por tempo de contribuição, só que a gente acha que paga muito, né, para a Previdência. Mas a trabalhadora autônoma vai pagar 20% da remuneração dela. Não talvez é tanto o contexto assim. venha no somatório dos tributos pagos, na carga tributária brasileira, e também há um discurso de que se paga muito da carga tributária, né? Se a gente for analisar friamente, se paga muito diante do pouco que se recebe. Mas a Previdência está aqui, se você se acidentar, se você falecer, se você implementar os requisitos para aposentadoria, você vai ter o benefício. Roberto. Eu acho que o que falta muitas vezes é exatamente essa clareza que a Previdência Social não fornece ao trabalhador e muitas vezes o trabalhador não busca essa informação. Então hoje nós temos, eu fiz um estudo por estatística do IBGE, apenas 41% dos trabalhadores autônomos estão inseridos na Previdência Social. Imaginemos se as regras fossem mais claras, houvesse mais educação previdenciária, nós teríamos muito mais gente contribuindo. E lembrando, pessoas jovens lembrando disso numa fase mais antecessora da vida, e não só depois. Exatamente. E lembrando que qualquer pessoa pode ser contribuinte da Previdência, mesmo que não trabalhe. Uma dona de casa, segurada facultativa. Eu fiz uma regra de cálculo simples. Isso no caso, por exemplo, dos trabalhadores informais, né? Que não, os trabalhadores informais, eles são obrigados a recolher. Eles estão os autônomos, por exemplo, o advogado, eles são obrigados... É pela disciplina de recolher, né? Eles são obrigados não porque pela obrigação, o facultativo é o estudante, o desempregado, esse também pode recolher. Eu fiz uma conta simples, uma dona de casa que começa a recolher com 45 anos, ela recolhe 15 anos, ela aposenta aos 60. Em apenas 1 ano e meio ela recupera esse investimento. Eu te pergunto, onde e qual aplicação você recupera um investimento em 1 ano e meio? Então, esse mito de que a Previdência é um investimento ruim é equivocado. Se nós tivermos regras mais claras, inclusive no que diz respeito a esse 85 e 95, nós vamos atrair muito mais gente para a Previdência Social.
E outra coisa, a estabilidade também jurídica, essas mudanças que ocorrem a toda hora nas regras, por força de medida provisória, sem debate democrático, isso contribui para que as pessoas não confiem na Previdência Social. Não tem esclarecimento, né? Vou trazer aqui mais uma convidada para o nosso debate de hoje. Vamos conversar agora pela internet com a Adriane Bramante, ela que é vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Adriane, muito boa noite para você, tudo bem? Oi, boa noite, Dr. Dyson, Dr. Roberto, é um prazer estar aí com vocês. Obrigado pela sua disponibilidade. Adriane, eu vou trazer logo uma pergunta aqui do Facebook para você, que a gente estava conversando no próximo bloco, para trazer também uma perspectiva do público que está aproveitando o programa para tirar muitas dúvidas. Uma pergunta que chegou aqui é se a gente vai ter a possibilidade de, nesse momento, igualar a questão relacionada aos sexos, porque existe aí também toda a discussão sobre o tempo de contribuição, necessidade da conta. Isso ainda um dia será alcançado, no seu ponto de vista, Adriana? Olha, acredito que há uma tendência, sim, para igualar o sexo. Na verdade, há uma discussão por que a mulher tem que se aposentar mais cedo e por que o homem que vive menos tem que se aposentar mais tarde. Em outros países, essa diferença não existe mais, então é 65 anos, homem ou mulher. E no Brasil criou em outros países também há essa diferença de ter a aposentadoria com um tempo menor, com uma idade menor para a mulher e para o homem, a diferença não existir. Mas há uma tendência... Adriane, vou te pedir uma gentileza, só porque o público de casa está entrando em contato com a gente aqui, para você ficar um pouco estável aí com o seu tablet, para a gente poder não balançar muito. Mas na medida possível pode retomar sua linha de raciocínio aí. Tá certo. E há uma tendência, sim, de se alterar essa diferença. Hoje nós temos 5 anos de diferença na idade, 5 anos de diferença no tempo de contribuição, e há uma tendência de que essa diferença seja diminuída, até porque hoje não se justifica. A mulher vive mais do que o homem, embora tenha uma jornada dupla, mas isso já está um pouco ultrapassado. Essa discussão ainda representa muito o conservadorismo do Estado brasileiro, né? Não só no nível de salário, na figura da mulher, como você acabou de citar, na jornada dupla. Você acha que isso ainda vai demorar quantas décadas, quantos anos para avançar uma discussão tão importante? Olha, tomara que demore muito tempo para eu poder me aposentar, mas acredito que, assim, há uma dificuldade muito grande de se reformar a Previdência. Está aí a medida provisória 664-335, a medida provisória 665, há uma discussão no Congresso, não há uma credibilidade na Previdência Social hoje. Então, alterações que mudem muito, gera muito impacto. E você aumentar a idade na aposentadoria da mulher hoje, da maneira como nós estamos vendo hoje, tem que ter um estudo, tem que ter várias discussões sobre isso antes de que haja efetivamente uma mudança. Não pode simplesmente, por uma medida provisória, a partir de amanhã, só quem tem 62 anos de idade, a mulher, é que vai poder se aposentar. Não, tem que ser discutido, tem que ser colocado para a sociedade, tem que haver toda uma discussão com bases teóricas, com bases técnicas, para que haja efetivamente uma mudança. Num ano como que a gente estava falando agora há pouco no bloco anterior, um ano de ajuste fiscal, como está se mostrando esse ano em 2015, de crescimento retraído, haveria a possibilidade de se fazer isso de uma outra maneira, que essa consulta popular fosse permitida? Não, não haveria. Penso que não. A gente tem assistido várias alterações, na verdade, assim, um grande retrocesso social com muitas alterações. Mudanças são necessárias, sim, mas acho que tem que ser discutido, tem que ser... Há um falso entendimento de que a Previdência, de que a Seguridade Social é deficitária. Isso sai na imprensa todos os dias e, na verdade, não há esse déficit tão alto como se publica, como se veicula nos meios de comunicação. Você pode aproveitar essa oportunidade, Adriane, para explicar sobre esse assunto? Porque é de conhecimento de muita gente, justamente como você está falando, o déficit na Previdência, né? Exatamente. É assim, a Previdência, ela não está sozinha, ela faz parte de um sistema chamado Sistema de Seguridade Social, que dentro desse sistema fazem parte a saúde, a assistência social e a previdência social. E nós temos na nossa Constituição Federal um artigo que diz que toda a sociedade financia essa Seguridade Social de uma forma direta ou indireta. Então, as empresas pagam, os empregados pagam, a população paga, através dos impostos, de forma direta e indireta, sai uma parcela da contribuição para a Seguridade Social. Nós temos estudos da Fundação Anfip que
as contas da Seguridade Social são superavitárias em mais de 40 bilhões. Tanto é verdade que nós temos uma desvinculação desses recursos, que nós chamamos de DRU, desvinculação dos recursos da União, onde se desvincula 20% das contribuições da Seguridade Social para outros fins que não é Seguridade. Então, se você tem sobrando, você desvincula. Agora, se você tem faltando, como é que você ainda vai permitir que se desvincule em 20%? Então, essa é uma discussão acirrada. Se veicula muito o déficit para que a população aceite as reformas, para que a população pense, como falou o colega aí da entrevista, mas vai faltar dinheiro, não vai ter condições, não vai ter previdência no futuro. Temos que pensar sim em políticas públicas, porque no ano de 2050 o IBGE prevê uma população de 25 milhões, mais de 25 milhões de idosos. Então tem que ser adotadas medidas sim. Hoje são de 16 milhões, né, com mais de 65 anos. Está muito perto dos mais de 25 milhões de idosos. Então tem sim que pensar em políticas públicas, mas políticas públicas responsáveis que respeitem o direito adquirido da população. Eu vou pedir para a Adriane continuar na linha com a gente, que eu vou trazer de volta parte da discussão aqui para o estúdio e trazer o público para a tela do Futura com mais perguntas e mais comentários. Vamos ver aqui. Dyson, temos aqui a possibilidade de um comentário surgindo neste exato momento, assim que eu achar o comentário, que já foi lá para o final da fila. Uma das providências seria acabar com a aposentadoria? Julinda Braga da Silva, isso é algo utópico? É algo que faria sentido em algum momento? Acho que acabar com a aposentadoria é quebrar o sistema como lógica de proteção social, né? A Constituição, ela estabelece exatamente diretrizes de igualização das pessoas, né? Acho que não chegaremos a esse ponto. Inclusive, numa das falas, né, na reportagem, externa muito a preocupação, será que vai acabar a Previdência? Será que não vai? O que tende, e a gente nota muito claramente a partir do envolver e da evolução dos benefícios, é que há um achatamento, né? Uma procura de igualização ou aproximação do salário mínimo. Uhum. O salário mínimo tem um crescimento real, menos nos últimos 15 anos, e os aposentados não tiveram. É uma das lutas também que está tramitando dentro das medidas provisórias. Vamos fazer um ping-pong aqui com algumas perguntas e respostas para vocês. Roberto, Kelly Rodrigues tem 33 anos de trabalho com insalubridade de operador de máquinas. Já tem 59 anos. Pode se aposentar? Com certeza, já deveria estar aposentada. Porque se ela exerce uma atividade insalubre, a partir dos 25 anos ela já faz jus à aposentadoria e sem fator previdenciário. Dyson, Linda Cardoso, meu esposo está aposentado desde 2011 com uma redução de 40% do salário devido a favor, né? Porém, ele nunca parou de trabalhar e contribuir com um teto máximo no fim de 2015. Ele fecharia aí os 95. O que ele poderia fazer? Alguma recomendação para o esposo da Linda Cardoso? Aproveitar a pergunta da Linda. Primeiro, ele pode tentar a desaposentação, que é um instituto, né, de renunciar à aposentadoria anterior, abre mão dela, agrega as novas contribuições e tem a segunda aposentadoria. Mas vamos supor que ele não tivesse requerido a aposentadoria, que nós no intervalo estávamos conversando. Uhum. As pessoas que estiverem muito próximo da Fórmula 85, eu acho que elas têm que requerer a aposentadoria, mas não receber o valor. Garante o protocolo, porque se a fórmula passar, você pode, sem ter recebido o benefício, ir lá e reafirmar o pedido para receber pela Fórmula 85-95. Então, até estou aproveitando o gancho dela, porque isso é importante. Porque nós podemos, daqui a 2 semanas, 3 semanas, que é o prazo que vai se dar para a medida provisória, ter modificado o sistema de cálculo das aposentadorias. Roberto, Cássio Teodoro, a dúvida com relação ao mercado de trabalho. É comum perceber que pessoas com idade mais avançada, que têm cargos mais baixos numa empresa, são desligadas em função da idade. O mercado vai ter condições de proporcionar emprego para atender a esta demanda na regra 85-95? Olha, primeiramente nós precisamos esclarecer que o fator previdenciário não vai acabar. Ele vai continuar existindo. Isso aí é uma divulgação equivocada que eu já ouvi muitas vezes na imprensa. Ele vai ser facultativo. Então, se o sujeito não tiver como se manter no mercado de trabalho, ele vai aposentar com o fator previdenciário, infelizmente, né? Agora, se ele puder recolher como autônomo, como contribuinte individual, para atingir a forma 95, por isso que eu tenho dito, eu fiz um cálculo simples,
que se uma pessoa aposentando hoje com 53 anos, ela perde em torno de 35% da aposentadoria, e ela recolhendo mais 3 anos e meio sobre o teto, a Previdência vai arrecadar e vai deixar de pagar em torno de R$ 162 mil. Então, o que acontece? A fórmula 9585 não necessariamente vai aumentar os gastos da Previdência, pode até aumentar a receita e, consequentemente, aumentar a arrecadação. Vamos lá, mais uma pergunta aqui, Ricardo. Olha só, Dyson. Ricardo Oliveira, minha mãe trabalha no hospital, no bloco cirúrgico, tem 54 anos de idade e 30 anos de contribuição. Ela é regida pelo INSS e o contrato de um salário mínimo. Ela já pode se aposentar? Ela está no bloco cirúrgico, deve ganhar a insalubridade, ela deve estar presente no ambiente de trabalho dos agentes agressivos. O Roberto já tinha falado, quem tem essa atividade tem direito à aposentadoria especial. No caso dela, se ela ganha um salário mínimo, ela se aposentando na especial ou com fator, ela vai acabar recebendo um salário mínimo. Terminando aqui nosso ping-pong, Leilane Machado, averbei 29 anos como professora em escola particular, CLT, com 8 anos como professora em Universidade Federal, estatutária. Posso somar tudo e me aposentar ou não? Veja bem, todo o tempo que você levar de um regime previdenciário para outro, o INSS vai absorver. É a chamada certidão de tempo de contribuição. Mas esse tempo, como é universitária, não vai ser contado como tempo de professora. Ela vai ter que completar os 30 anos de contribuição, ou seja, vai ter que recolher mais um ano para completar os 30, é o mínimo que a legislação exige, ela não vai se aposentar na regra do professor, que é 25. Tá? Por quê? Porque o tempo de professor não tem o redutor de 5 anos. Adriane, mais umas perguntas aqui. Vou trazer uma pergunta para você. A Tatiana, ela fala que é contra o fator previdenciário e mais contra ainda a nova lei da aposentadoria. Ela gostaria de convidar os políticos a fazer essa nova lei. Ela está aí trazendo mais uma reação ao que está sendo pensado nesse momento. Elson, Adriane, ele tem 42 anos e 22 de contribuição. Você pode identificar para o Elson quando é que ele vai se aposentar? 42 anos de idade e 22 anos de contribuição. Ele tem que chegar nesse momento, independente da nova regra? Ele tem que chegar nos 35 anos, faltam 3 para ele completar os 35. Ele terá 55 anos de idade, 13, e terá quase praticamente a fórmula 85-95. Ele vai se aposentar, se tiver com o fator previdenciário, com o fator de mais ou menos 0,78, 0,80 com 55 anos, vai ter uma redução de uns 20, 25%. E se a lei for aprovada, se a fórmula 85-95 passar, ele vai ter completado os 95 pontos e vai poder se aposentar sem o fator previdenciário. E quem já se aposentou, Adriane, quem já se aposentou com o fator previdenciário? No ano passado, há 2 anos, qual é a perspectiva para os próximos anos? Muda alguma coisa no benefício recebido? Não muda nada. Ele se aposentou de acordo com as regras do benefício, as regras da lei vigente à época da aposentadoria, isso não muda nada. Se ele quiser, se completou o tempo, se completou o fator 85-95, ou se já tinha o fator 85-95 quando se aposentou, ele pode requerer a desaposentação e rezar para o Supremo Tribunal Federal julgar favorável, porque na verdade a desaposentação é uma tese. Nós estamos todos aguardando o posicionamento do STF acerca da matéria. O julgamento está 2-2, 2 votos favoráveis, 2 votos contra. Então, estamos aguardando esse posicionamento. Então, a única solução para ele seria desaposentar. Muito bem. Para onde você acha que vai caminhar essa discussão agora? Você citou a questão do veto, Adriane, mas, assim, tecnicamente, independente de uma consulta pública que não foi realizada, independente de um debate que não teve a condição de ser realizado com a amplitude e a necessidade que se demonstrava, o que você julga extremamente relevante para uma discussão como essa para os próximos anos? Eu acho que precisa discutir a pensão por morte, sim, porque ela tem muitas incongruências, precisa ser discutida. Acho que a aposentadoria tem que ter uma idade mínima, isso tem que ser pensado, isso tem que ser estudado, mas acho que aposentar com 48 anos, com 50 anos de idade é muito cedo, porque a gente está falando de aposentadoria, o momento em que você se retiraria dos seus aposentos, aposentaria e deixaria o mercado de trabalho para dar oportunidade para outros que estão chegando. Então as pessoas hoje estão se aposentando e fazendo da aposentadoria uma aplicação financeira, e não é esse o objetivo da Previdência Social. Então, falando como estudiosa do direito, eu acho que tem que haver uma idade mínima. Aliás,
a nível mundial. Eu estive na Colômbia agora participando de um evento de seguridade social dos países ibero-americanos, e o que a gente vê é que todos os países têm uma idade mínima na aposentadoria, e o Brasil, Brasil, Irã, Iraque, Kuwait, que tem aposentadorias só vinculadas a um tempo de contribuição sem uma idade mínima. Então, acho que isso seria um projeto. A Fórmula 8595, na verdade, traz um pouco dessa regra, e eu acho que respeita um pouco a nossa história. Por quê? Porque nós temos um histórico de pessoas começando a trabalhar muito cedo. E a Fórmula 8595, acho que ela é bastante vantajosa nesse sentido. Por quê? Porque ela prestigia aquele trabalhador que começou a trabalhar cedo. Então, eu tenho um trabalhador que começou a trabalhar com 15 anos, com 16 anos, ele não precisa completar 60 anos de idade, 65 anos de idade para se aposentar, não tem uma idade mínima. Mas se ele completar 95 pontos, completar o tempo de contribuição e completar a idade, não necessariamente 60 anos de idade, de repente ele tem 40 anos de tempo de contribuição, com 55 anos de idade ele pode se aposentar. Mas aí, então, nesse sentido também não há... Deixa eu te fazer uma provocação, Adriane. Para o trabalhador que começou a trabalhar com 14, 15, 16 anos, e ele acaba fazendo parte dessa nova fórmula, ele vai ter a oportunidade de fazer o somatório muito mais cedo. E aí não faz sentido ele considerar a aposentadoria uma aplicação financeira, já que ele vai ter uma idade útil para continuar trabalhando? Mas ele vai chegar nessa idade com 55, com 60 anos. Então, é diferente de você ter hoje um segurado que se aposenta com 51, com 50 anos. Ele tem Tecnicamente, qual é a diferença? Se os dois estão na casa dos 50 anos e ainda tem, pela expectativa de vida do brasileiro, mais 20 de idade? A renda dele, olha só, se ele se aposentar na fórmula, ele não vai precisar voltar para o mercado de trabalho se ele se aposentar sem o fator previdenciário. Porque o que faz as pessoas se aposentarem cedo hoje? A insegurança. Cada vez que o governo pega as mudanças, cada vez que ele pensa em mudar a aposentadoria, as pessoas saem correndo para se aposentar porque morrem de medo de uma idade mínima, de ficarem sem emprego, de ficarem sem salário, e aposentam de qualquer jeito, com fator previdenciário, com renda mais baixa, porque tem medo das alterações, das mudanças e deles serem prejudicados. Até então, pelo histórico do país, né, Adriane? Algumas medidas provisórias, né? Alguns congelamentos que nós conhecemos muito bem. Exatamente, essa falta de credibilidade. É um medo legítimo. O medo de desespero, de faltar o arroz e feijão em casa. Então, eles se aposentam com um fator, mas o que acontece? A renda é baixa, o que ele vai fazer? Não resolve, vai continuar trabalhando, exatamente. Adriane, deixa eu te pedir uma gentileza, a gente está chegando ao final do debate aqui, queria te pedir suas considerações finais, para eu poder ter tempo aqui de conversar rapidamente com os telespectadores que estão enviando perguntas e com o nosso convidado do estúdio. Obrigado pela participação. Obrigada a você. Quer fazer alguma consideração final, Adriane? Acho que a Fórmula 8595 seria uma boa opção da gente não ter a idade mínima e ter uma segunda opção além do fator previdenciário. Legal, tá aí a Adriane Bramante falando diretamente de São Paulo. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, um abraço. Temos aqui mais participações. Eu vou tentar, na medida do possível, até, Dyson, pedir suas considerações finais e convidar vocês a depois entrarem no perfil do Canal Futura no Facebook e tentarem ali escolher um comentário ou outro. Tem muita gente tentando se entender na vida e tirar dúvidas, e eu acho que a gente presta um serviço também quando vocês tiverem a oportunidade de entrar lá e debater um pouquinho. Combinado? Claro, é um prazer. Eu até quero dizer que é muito corajosa a posição da doutora Adriane em 3 aspectos, né? Primeiro, igualização das mulheres, que é uma disputa bastante forte, né? Segundo, estabelecer idade mínima para aposentadoria, que contraditoriamente ela defende a Fórmula 8595, mas defender a idade mínima aí já não dá, ou um ou outro, né? Porque senão, e você quando tiver a idade mínima, você fazer o fechamento. E o terceiro aspecto é a questão da reforma sobre a pensão, que nós não tivemos tempo de falar, porque são infinidade de trabalho, né? Mas a pensão, ao meu ver, o grande erro que o governo estabeleceu foi deixar de discutir a questão que para a lei é de presunção de dependência econômica. Se eu for casado, né, eu sou um advogado, sou casado com uma juíza e hoje eu falecer, a minha esposa juíza, procuradora do Estado, procuradora do INSS, que ganha lá 20, 30 mil reais, ela vai ganhar pensão independente de qualquer circunstância. Eu acho que esse aspecto sim. Agora, a revisão da pensão, como foi proposta, que seria outro debate, eu acho que houve um equívoco do governo. Constatou o problema, mas deu o remédio errado. Roberto, suas considerações finais. Olha, a minha opinião é a seguinte: hoje nós temos num regime próprio de previdência social, regime dos servidores,
um déficit de em torno de 65 bilhões de reais para beneficiar 1 milhão de pessoas. No caso do regime geral, que é do INSS, o déficit é de 50 bilhões para beneficiar cerca de 30 milhões de pessoas. Não se mexe na previdência das Forças Armadas, dos militares, não houve qualquer alteração. Para os servidores públicos se mudou, mas se previu regras de transição, só para os novos servidores públicos. Quando você pega esse déficit do regime geral, suposto déficit, na verdade isso é a previdência rural, que deveria vir exatamente de recursos da Seguridade Social, como a doutora Adriana falou, acabar com a DRU, que é a desvinculação da Receita da União, a Previdência teria um superávit de mais de 25 bilhões. Pega esses 25 bilhões e capitaliza, aplica no mercado de capitais, que certamente nós vamos ter dinheiro para pagar a Previdência. E outra coisa, regime próprio de Previdência Municipal. Nós temos mais de 2.000 regimes próprios de Previdência Social. O déficit desses regimes próprios, o déficit atorial, chega a 2 trilhões de reais. Nossa, 2 trilhões. Então, nós estamos atacando a questão errada. O regime geral, se houver idade mínima, é só para quem estiver ingressando agora. Regra de transição. Não vamos fazer alterações abruptas que vai gerar mais insegurança jurídica e menos credibilidade na nossa Previdência Social. Tá aí, estas foram as palavras de Roberto de Carvalho Santos, ele que é advogado e presidente do Instituto de Estudos Previdenciários. Muito obrigado pela participação, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, agradeço o convite. Daisson Portanova, advogado e diretor parlamentar do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Obrigado e boa noite. Eu que agradeço, parabéns pelas participantes lá de São Paulo que deram um show também. Né? Agradecer também a Tônia Galete e a Adriane Bramante, elas que participaram via internet, e colocar aí na tela todos os comentários na nossa página no Facebook, uma infinidade de comentários. Pessoas tiveram aqui a paciência, a oportunidade de enviar perguntas, tirar dúvidas, questionar o que está sendo colocado, e aí a gente vai poder trazer aí mais informações no futuro. Convidando aqui já todos os nossos palestrantes de hoje, nossos entrevistados, para acessarem facebook.com/canal Futuro Oficial, procurarem por esse post e tentarem ali posicionar-se também com seus comentários e dúvidas. Tá bom? Parabéns. Obrigado, gente. O Sala Debate de hoje fica por aqui. Obrigado pela audiência, pela companhia, e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.